Discussão única do processo 022 de 2015, projeto de resolução altera dispositivos da resolução número 642 de 2015, de 29/9 de 2015, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Jacareí, relativamente às fases das sessões ordinárias. Autoria, vereador Arildo Batista. Bem, eu queria falar rapidamente desse processo. Na verdade, uma resolução interna aqui da Câmara. E de cara, pedi até desculpa aí para os vereadores, o Maurício, o Fernando, o Edgar e o Valmir. Eu não consegui, na verdade, achar um tempo para conversar com vocês, mas os demais vereadores, a gente já vinha discutindo isso no ano passado, que é uma alteração que a gente já está fazendo na prática aqui, todas as sessões. E a gente decidiu que deveríamos colocar isso no regimento para evitar que todas as vezes a gente precisasse estar consultando o plenário. Tendo em vista que nos parece que é muito mais proveitoso, né, e o rendimento das discussões quando a gente faz dos projetos antes de fazer o uso da tribuna. Então, para evitar que toda vez a gente fique pedindo a inversão da ordem do dia, a gente tomou a liberdade de colocar isso no regimento para que isso fosse uma prática, tá? E eu fiquei de conversar com vocês, Maurício, acabei atropelando aí, não consegui. Mas como eu sei que é um entendimento muito fácil, muito tranquilo, e se tiver alguma objeção, a gente está aberto aqui, inclusive, para ouvi-los. E eu gostaria só de citar os artigos que foram alterados aqui, para que as pessoas que nos assistem entendam que é uma questão interna da Câmara. Artigo 1º. O caput do artigo 70 e do artigo 71 da resolução número 642 de 2005, de 29 de setembro de 2005, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Jacareí. Então, passa-se a vigorar da seguinte forma. Artigo 70. As sessões ordinárias da Câmara Municipal de Jacareí, independente de convocação, realizar-se-ão às quartas-feiras, com início às 9 horas da manhã, destinando um primeiro período ao expediente e à ordem do dia, e um segundo período iniciado às 15 horas do mesmo dia, relativo ao horário da tribuna. Artigo 71. As sessões ordinárias compõem-se de 3 fases, isso já é uma regra. Expediente, quando serão lidos e votados, conforme disciplinados os expedientes dos vereadores. Ordem do dia, é a discussão e votação das proposituras, ou seja, das propostas, das leis que aqui são colocadas, que integram a ordem do dia e daquelas que nelas forem incluídas, nos termos desse regimento interno. Como que era antes? A gente fazia a leitura dos expedientes, né, que é os requerimentos, pedidos de informação, as moções, né, e depois era feito o uso da tribuna. Então a gente está invertendo. Os projetos entram depois do expediente, que passa a ser a ordem do dia, e o horário da tribuna em seguida. O horário da tribuna compreenderá a tribuna livre e os temas livres e o horário da liderança. Artigo 2º. No caput do artigo 73 da resolução 642 de 2005, onde consta segunda fase da sessão ordinária, passa-se a constar terceira fase da sessão ordinária. E no artigo 3º, a terceira fase da sessão ordinária passa-se a constar segunda fase da sessão. Ou seja, nós estamos invertendo o que já estamos fazendo hoje na prática. Primeiro fazemos a análise e a votação dos projetos e o horário da tribuna fica logo em seguida, tá certo? Se alguém tiver alguma dúvida, acho que a gente pode abrir a discussão aqui, todos os vereadores aí podem opinar. Então, senhor presidente, eu também já tinha observado isso, até estaria sugerindo também. Agora, uma coisa que eu também gostaria de estar sugerindo aqui é a supressão do horário do almoço. E quando houver necessidade de almoçar, por exemplo, se está longo, no caso, pedir 1 hora, no caso, solicitar 1 hora de intervalo, no caso. Para suspender durante 1 hora, por exemplo. Não, e suprimir. Não pode falar. Continua. Pode ser? Já fez a sugestão? Eu acho assim, para que a gente ganhasse tempo, deveríamos manter essa alteração da forma como está e fazer essa inserção num outro momento. Eu gostaria de ouvir os novos vereadores. O senhor me concede uma parte, presidente? Tá. Seguinte,
Na verdade, assim, em momento algum a gente vai tirar o poder do plenário deliberar sobre o pedido de suspensão ou intervalo para alguma situação. Então, da mesma forma que nós fazemos hoje, trocando, invertendo a ordem do dia, essa é uma deliberação que nós temos, no dia que se estender muito e que o pessoal estiver passando fome, que quiser dar uma paradinha, nada impede de qualquer vereador solicitar um intervalo de X minutos e o plenário deliberar sobre isso. Então, essa prerrogativa já existe no regimento. Então, é só a gente utilizar como nós estamos utilizando até hoje para suprimir. Da mesma forma que a gente tem o direito de suprimir, a gente tem o direito também de pedir o intervalo de almoço. Então, como a prática tem demonstrado que a gente mais suprime do que utiliza, eu acho correto fazer essa alteração. Mas não tira o nosso direito de um dia solicitar que haja o intervalo. Então, apenas para complementar a sugestão aqui do vereador Edgar, eu penso que isso já é direito nosso. Porque a exceção não vire a regra, né? Então, acho que no segundo momento, Edgar, eu acho que é muito bem-vinda essa sugestão. Eu acho que não há nenhum problema, acho que todos os vereadores também irão aprovar essa ideia, tá certo? Alguém mais gostaria de fazer discussão sobre essa alteração? Então, eu peço que coloque em votação na forma regimental. Vereadora Ana Lino. Então, presidente, é só a inversão dos nossos trabalhos, né? Então, isso a gente já acontece há muito tempo. Então, meu voto favorável. Vereador Valmir do Parque Meia Lua. Meu voto é favorável. Vereador Edgar Sasaki. Favorável. Vereador Edinho Guedes. Favorável. Vereador Fernando da Ótica. Favorável. Vereador Hernani Barreto. Favorável. Vereador Itamar Alves. Favorável. Vereador José Francisco. Favorável. Vereador Maurício Raca. Favorável. Vereador Paulinho do Esporte. Favorável. Vereador Rogério Timóteo, favorável. Vereadora Rose Gaspar. Favorável. Então, processo de resolução que altera o dispositivo da resolução número 642 de 2005, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Jacareí, relativamente às fases das sessões ordinárias, de autoria da mesa, foi aprovado por 12 votos.